Gravando. Bom dia a todos, nós temos mais um ATPC da diretoria, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no ATPC de Arte e de Educação Física, espero que seja uma manhã produtiva. Vamos a mais essa reunião. Cristiane, você quer falar alguma coisa? Sim, sejam todos bem-vindos, né? Espero que estejam todos bem. E a gente vai estar tratando um pouquinho de assuntos pertinentes, né? À prática de vocês. Então, podemos iniciar, Rita. Então, agora nós vamos aos combinados, né? Por favor, permaneça com as câmeras e microfones desligados durante a reunião. Evitar clicar em apresentar agora, pois interrompe a nossa apresentação. Anotar as dúvidas, pois teremos um momento de interação e também pode refazer o registro no chat. E o registro de presença será realizado por meio do formulário que será disponibilizado ao final da ATPC. Então, nós vamos começar hoje com os nossos objetivos. Tá? Os objetivos gerais é promover a formação continuada dos docentes de arte e educação física. E os objetivos específicos, refletir sobre a importância do planejamento bimestral para possibilitar o melhor desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Refletir sobre as diferentes nuances relacionadas ao planejamento bimestral, roteiros de estudos e rotinas de estudos. Analisar os materiais de apoio, compreender sobre a importância de engajar os estudantes em seus estudos e compreender a importância de orientar os estudantes no planejamento e organização de seus estudos. Então, nós recebemos alguns documentos, né, da CEDUC, e a gente vai estar analisando e vai estar passando para vocês esses documentos para agregar os nossos conhecimentos, para que a gente melhore nossa forma de trabalho e também nos apoie, nos auxilie. Então, nós vamos deixar uma reflexão sobre esse momento que nós estamos passando. O sucesso do ensino depende de vários fatores, como a interação entre as crianças e a relação delas com você, e com o objetivo de conhecimento. Para planejar, levando em conta a personalidade e o nível de aprendizado de cada um, é preciso observar, fazer diagnósticos e analisar a produção deles com frequência. Então, nesse momento que nós estamos passando, né, de ensino remoto, os nossos estudantes em casa, eles estavam acostumados, né, com toda a dinâmica da sala de aula, essa interação entre eles e eles com a gente, né, professor, e agora é um momento completamente diferente. Então, sempre é necessário, mas nesse momento nós temos que estar sempre mesmo observando as atividades, observando essa participação deles, fazendo o diagnóstico, analisando, ele não fez uma atividade, mas por quê? Né, não fazer pré-julgamentos, e sempre estar indo atrás, conversando, porque a gente precisa mesmo, como adulto, dar esse apoio para eles. E também para nos auxiliar no nosso dia a dia, em como nós vamos poder estar melhorando esse ensino. Então, a gente trouxe aqui um pensamento, né, do Leandro Carnal, sobre o relógio ou o tempo. Então, o Carnal fala que o relógio ele pode ser absoluto, mas o tempo é relativo. Por que o relógio é absoluto? Porque ele é construído das horas do dia. Dia, 24 horas, a hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Então, ele é absoluto, ele sempre vai mostrar 24 horas. Mas o nosso tempo é relativo. Como que nós estamos gerenciando esse nosso tempo? Como que nós estamos nos cuidando, organizando a nossa rotina? Antes nós tínhamos uma rotina de sair de casa, trabalhar, né? Vai para uma escola, para outra, ATPC. E agora nós estamos... E depois voltávamos para casa. E agora nós estamos no momento onde a nossa rotina ela é construída dentro de casa.
Então, nós não temos mais essa saída. Então, como que eu estou me organizando para isso? Como que eu estou organizando a minha vida pessoal e a minha rotina de trabalho? A gente pode perceber que no nosso dia, né, nas nossas 24 horas, nós temos situações que são urgentes e situações que são importantes. Como que eu organizo isso? Como que eu estou me fazendo essa gestão desse tempo? Eu tenho que priorizar as urgentes, mas não posso deixar de lado as importantes. Eu não posso também colocar as importantes na frente das urgentes. Então, hoje nós vamos estar vendo isso. Como que nós vamos organizar essa nossa rotina? Como que nós vamos fazer essa gestão do nosso tempo na nossa vida na escola, né, nesse momento que nós estamos passando? Então, nós já começamos o segundo bimestre, então a gente vai estar, nós já vimos muitas coisas que nós já vamos falar hoje, mas nós estamos retomando, porque, como eu falei, vem um documento que está agregando já algumas informações. Mas esse planejamento também, a gente vai estar falando do segundo bimestre, mas é um planejamento para o ano inteiro, porque nós teremos o terceiro, o quarto bimestre, nós não sabemos quando nós vamos voltar, e quando voltarmos, nós temos que nos organizar também para as aulas presenciais. Então, nós trouxemos aqui o calendário, né, junho e julho, para a gente dar uma analisada. Qual é o início e término do segundo bimestre? Então, nós tivemos o início dia 1º de junho e o término será dia 31 de julho. Quantos dias letivos terei no segundo bimestre? Quantas aulas previstas para essa turma? Há eventos ou ações importantes que devo considerar para o meu planejamento bimestral? Então, aqui nós temos para levar em consideração bom, nós trouxemos como exemplo o mês de julho, que agora nós estamos. Então, nós pensamos que nós vimos em junho, vamos levar em consideração que tanto arte como educação física são 2 aulas semanais, e vamos levar em consideração que nós tivemos aula nós temos aulas na segunda-feira. Então, em junho, nós tínhamos 10 aulas previstas, e no mês de julho, 8 aulas previstas. E o que nós temos que levar em consideração agora no mês de julho? Dia 3, sexta-feira agora, é o dia D, né, do movimento de Nova. Do dia 13 ao dia 17, está marcado para as avaliações escolares e a aplicação da AP. Nós, de Educação Física e Arte, nós não fazemos a aplicação da AP, mas nós temos que ter essa informação que durante essa semana os nossos estudantes eles estarão também com essa preocupação da aplicação da AP. Do dia 13 ao dia 24 é a correção da AP e devolutiva das nossas atividades avaliativas. E do dia 27 ao dia 31 de julho é a semana de estudos intensivos. E também que é voltado para recuperação e aprofundamento. Então, quando a gente for pensar no nosso roteiro semanal, nós temos que levar em consideração todo esse calendário que nós temos, né? Porque os estudantes eles não fazem só a nossa disciplina. Então, o nosso roteiro ele tem que estar compatível com as aulas, que são 2 aulas semanais, tanto em arte como em educação física, mas também com o calendário da escola, com as outras atividades que ele também tem para fazer. Então, continuando, né, Rita? Essas etapas essenciais para o planejamento, quais são os questionamentos, né, nesse momento que a gente precisa estar verificando? Quantas habilidades estão previstas para esse ano série? Então, a gente olha lá no nosso currículo, verifica isso, né? Quantas aulas disponíveis para o desenvolvimento das habilidades previstas, como a Rita já colocou no slide anterior. Quais habilidades foram consideradas essenciais e serão trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias? Então, todas as habilidades, né, que foram indicadas, elas serão contempladas nessas aulas. Qual a melhor forma de trabalhar as habilidades previstas? Será necessário priorizar algumas habilidades? Eu posso realizar agrupamento de algumas habilidades? No caso de arte, esse agrupamento ele já acontece, né,
por situação de aprendizagem, nós já temos, geralmente vem 2 habilidades. Eu preciso realizar a retomada de alguma habilidade que ficou fragilizada durante o processo de ensino de aprendizagem do meu estudante. Então, para isso, nós devemos consultar, primeiramente, o organizador curricular do bimestre, né, do ensino fundamental em arte, nós temos lá no currículo esse organizador curricular, e também de educação física, nós temos no currículo paulista. Já do ensino médio, nós temos no currículo oficial, né, do Estado de São Paulo, que permanece, tanto em arte como em educação física. Então, no ensino fundamental, né, arte e educação física, nós deveremos estar verificando. Então, nosso organizador curricular, a grade de habilidades elencadas como essenciais pela SEDUC, e fazermos essa gestão, né, que a gente trouxe aqui embaixo. Então, eu verifiquei lá que em arte, do meu 6º ano até do 6º e 7º ano, eu tenho 5 habilidades previstas para esse bimestre. O 8º e o 9º eu tenho 6 habilidades no total. Quais foram consideradas essenciais pela SEDUC, pela COPED? 4 habilidades. Então, a gente precisa ver. 5 habilidades, ficou faltando uma habilidade. Essa habilidade, ela é fundamental para desenvolvermos nesse momento, nesse bimestre. Eu já adianto para vocês que essa 5ª habilidade do 6º e 7º ano é a habilidade articuladora, né? Aquela habilidade que possibilita que nós trabalhemos com outros componentes, até mesmo com outras áreas. Então, seria uma habilidade articulada, assim, as habilidades dos outros componentes, poderia ser trabalhada num projeto, nas eletivas, então, não são consideradas essenciais para a COPED. Em educação física, nós temos do 6º ao 9º ano 4 habilidades previstas para o 2º bimestre, e a COPED elencou 4 habilidades como essenciais. Então, a gente trabalha essas habilidades serão contempladas também nas aulas do Centro de Mídias, e nós poderemos estar complementando com o nosso roteiro de estudo. O ensino médio, né, em arte e educação física também, olharemos o nosso currículo, quais são as habilidades que eu tenho previstas para esse 2º bimestre. A gente está falando do 2º bimestre, mas isso vale para qualquer bimestre, né, reforçando isso que a Rita falou. Também olharemos lá para esse cronograma da SEDUC, né, que traz essas habilidades essenciais, que foram elencadas como essenciais. Aí a gente tem esse quadro de organização do 2º bimestre e habilidades essenciais em arte e educação física. Então, na primeira série, na 2ª e na 3ª, na primeira série e na 2ª, tenho 4 habilidades no bimestre, e na 3ª série, 5 habilidades. Em arte, a COPED elencou 4 habilidades em cada série. Então, se eu trabalho as habilidades essenciais, eu desenvolvo o meu currículo do 2º bimestre. Em educação física, no 2º bimestre, temos na primeira série 9 habilidades previstas, 11 na 2ª e 10 na 3ª. A COPED, ela elencou como essenciais 4 habilidades em cada série. Aí a Rita poderia falar um pouquinho sobre isso, porque ficou um pouquinho complicado. Se são 4 essenciais, eu tenho 5 habilidades na primeira série que ficarão, que não podem ficar, né? E como vocês estarão fazendo essa gestão. Isso, então, a COPED, ela elencou 4 habilidades essenciais que vai ser trabalhado no centro de mídia. E também as demais habilidades que não foram elencadas como habilidades essenciais, algumas podem ser agrupadas. Então, quando a gente for fazer o roteiro, a gente vai ter que analisar as habilidades que não foram elencadas e agrupá-las, né, que a gente dá para agrupar. E algumas não é possível nesse momento de distanciamento. Então, a orientação da COPED é que essas habilidades que a gente não consegue, por causa de ser, às vezes, aula prática, alguma habilidade de vivência, então, a gente não vai esquecer, nós vamos deixar para ser trabalhada no retorno das aulas presenciais. Sim. Pode passar, Rita. Então, é importante, né, a gente considerar aqui que essas habilidades essenciais que foram escolhidas pela COPED, elas norteiam a elaboração das aulas do Centro de Mídias.
e devem ser incluídas no planejamento bimestral e semanal do professor. Então, se o professor tem essa aula semanalmente, ele pode estar utilizando essa aula porque ela contemplará a habilidade prevista, né? No caso de arte, nós temos praticamente no bimestre essenciais a mesma quantidade de habilidades, porém é necessário roteiro de estudo, orientando esse meu aluno para essa aula, né? Informando também sobre o que será tratado nessa aula, e não somente pedir para o meu aluno assistir essa aula. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar no roteiro, né, Rita? Pode passar. Isso. Então, habilidades fundamentais. Então, após a retomada das aprendizagens, que já ocorreu lá no início do nosso bimestre, é importante avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre, e para isso é necessário priorizar algumas habilidades, considerando os seguintes critérios. As habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, para que possam desenvolver aprendizagens posteriores. Então, são aquelas habilidades que dão estrutura, né? Geralmente, elas vêm no verbo observar, identificar. Então, são habilidades que o aluno precisa, senão ele não consegue desenvolver as demais habilidades. As habilidades que os estudantes podem desenvolver a partir de atividades não presenciais com maior autonomia, algumas habilidades, né, pela sua complexidade, não são possíveis nesse momento, como a Rita falou. Então, a gente precisa verificar, né, se é possível que esse aluno tenha autonomia para o desenvolvimento dessas atividades. O tempo disponível para o desenvolvimento dessas atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular. Qual é o tempo, né, que esse aluno pode estar levando lá, considerando o tempo de aula que nós temos. E as habilidades presentes nos materiais de apoio, que nada mais são que as habilidades presentes no nosso currículo. Então, é importante definir as estratégias e os recursos que serão utilizados, né? Qual é a realidade dos meus estudantes? Né? Pensar nessa realidade dos estudantes não somente no sentido do nível de aprendizagem que ele se encontra, mas também no recurso que esse estudante tem, ele tem acesso a essas ferramentas, como que eu vou buscar estratégias, né, que atendam à realidade desse meu estudante. É importante também, né, olhando para a realidade desse meu estudante, né, o que ele tem de recurso, quais serão esses materiais e os recursos que eu estarei envolvendo, né, que estarão envolvidos nessa minha aula. Então, nós temos aqui, só um minutinho, o caderno do São Paulo Faz Escola, né, o caderno do professor e do aluno. Temos também as aulas do Centro de Mídias, se esse aluno tiver acesso a esse aplicativo ou à TV, né? Temos os livros didáticos, que foram escolhidos pela minha escola. Temos o WhatsApp, que teve uma adesão muito boa pelos alunos. Temos também o Facebook, temos telefone, temos e-mail, temos o Google, sala de aula, temos os formulários, né, da Google, o Google Meet para fazermos aulas também, e temos o PDF, que é o material impresso. Então, o meu aluno não tem recurso, eu encaminho esse meu roteiro para o meu coordenador, ele vai fazer essa impressão e vai entregar para esse aluno. Por que é importante o PDF? Para que ele não faça modificações nesse documento, né, que esse documento chegue para ele, que ele não faça nenhuma modificação nessa sequência de atividades. Então, onde eu encontro, né, alguns materiais de apoio para o ensino fundamental e ensino médio? Aí a gente trouxe alguns links, né, no São Paulo Faz Escola, o São Paulo Faz Escola, o caderno do professor e do aluno, e outros documentos também pedagógicos. A gente tem no site da EFAP e temos também no site do Núcleo Pedagógico. As aulas do Centro de Mídias, nós temos no site do Centro de Mídias e temos o canal também do Centro de Mídias no YouTube. Então, né, reforçando para o meu planejamento bimestral, eu preciso considerar o calendário da unidade escolar, né, quais são as ações importantes que não serão, que
nesse momento dessas ações, eu não poderei estar planejando a minha aula, preciso considerar esse calendário. As habilidades curriculares, lá no organizador curricular, as habilidades essenciais da COPED, as competências gerais, competências da área de linguagens e também as competências específicas do componente curricular, pois no momento que eu trabalho uma habilidade, essas competências, elas estão envolvidas nessa atividade. A hora-aula no distanciamento social, né, como que funciona, como que esse meu aluno vai fazer, não é a mesma hora-aula que eu tenho na escola, preciso considerar isso. Analisar as prioridades do ensino remoto. Então, o que priorizar nesse ensino remoto? Focar na qualidade das atividades e não na quantidade, né? Primeiro as tarefas urgentes, depois as tarefas importantes. A utilização de recursos digitais, selecionar esses recursos, né, se forem escolhidos para os meus alunos. Diversificar tarefas seguidas, física, intelectual e afetiva. E pensar em estratégias que garantam a aprendizagem e a autonomia dos estudantes. Então, não adianta eu fazer uma aula muito bonita, né, utilizando diversos recursos, se eu não consigo alcançar esse meu aluno. Então, essa minha aula precisa atender, de fato, às necessidades e estar de acordo com a realidade desse meu aluno. Atividades não presenciais, os roteiros de estudo. Então, nós já tínhamos, né, um documento orientador que veio para nós em março, depois tivemos uma atualização em abril, e agora nós temos uma atualização desse documento que chegou para a gente no dia 19 de junho. É a resolução 53, né, que traz o seguinte, né, que o roteiro, ele é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada a fim de orientar os estudantes na realização das atividades. Eles devem trazer o passo a passo dos procedimentos a serem realizados e favorecer o engajamento, a autonomia dos estudantes, contribuir para que eles desenvolvam estratégias que fortaleçam as aprendizagens. A apresentação e orientação é a primeira parte de um roteiro de estudos e tem como propósito conduzir o estudante de maneira inicial, demonstrar a importância da atividade que ele vai realizar, deve ter uma linguagem clara e direta para não causar múltiplas interpretações, deve ser curto, incentivar e passar as orientações, só Ana Maria, aqui, e passar as orientações, os procedimentos a serem realizados passo a passo, tá? Então, esse roteiro, ele tem que ter essa linguagem clara, né, de acordo com o nível do meu aluno, o ano sério desse aluno. Então, eu preciso pensar em tudo isso, ele deve incentivar, né, e trazer esse passo a passo de cada atividade que esse aluno vai realizar, orientar esse aluno para que, de fato, ele consiga fazer essa atividade. Ele deve mobilizar o interesse dos estudantes com a valorização dos seus saberes prévios e acenando para as novas perspectivas. Ele deve também propiciar contextualização, conectando os conteúdos propostos ao cotidiano dos estudantes. A gente precisa estar fazendo essa contextualização, né? Nós de arte, a cultura local para a cultura geral, para a cultura nacional, então a gente precisa estar fazendo essa contextualização, dando esse significado nessa aula. Propor desafios, ou seja, problematizar, né, desafiar o meu aluno, também é muito importante. Documentos para registro das atividades escolares não presenciais, né? Então, esse documento, a resolução 53, ela traz que o planejamento das aulas, ele é essencial para o êxito do processo de ensino e da aprendizagem. Porém, para a comprovação do cumprimento da carga horária do professor, é necessário a entrega de roteiro de estudos ou de planos de aula. Isso o documento traz, né? Algumas escolas, nessa semana nós tivemos uma formação para os PCs, né? Alguns PCs já informaram que esse documento ele já foi socializado, debatido com os professores, apresentado aos professores, então alguns professores já têm conhecimento dessa atualização desse documento.
mas nós achamos importante, nós falamos também com os professores coordenadores, que traríamos para vocês essa parte específica, né, do roteiro, porque ele trata de outras coisas também, atribuições não só do professor, mas de toda a gestão, todo o grupo, né, a equipe gestora da escola, e ele fala que é por meio desse roteiro de estudo ou do plano de aula que a frequência, que a evidência do trabalho de vocês será validada, tá? Considerando que o roteiro de estudos também reflete o trabalho realizado pelo professor, disponibilizamos o comunicado que apresenta orientações importantes para auxiliar na elaboração desse documento. Então, ele traz também alguns elementos que não podem faltar nesse roteiro. Ele traz... Oi? Cristiane, só um minutinho, só lembrar que esse roteiro, ele deverá ser validado pelo professor coordenador. Então, vocês vão entregar na data combinada para o professor coordenador e ele terá que validar. Então, se às vezes ele não corrigir, mas às vezes pontuar algumas coisas, vocês não fiquem bravos, porque eles também receberam essa orientação, que eles, né, para retornar, se tiver tudo certo, para validar. Então, tem que estar de acordo com a orientação SEDUC, para que eles possam validar esse roteiro. Isso. Então, a gente considera todas as orientações anteriores, o roteiro já era um documento importante, mas nesse momento ele vem como um documento que irá validar mesmo, né, o trabalho de vocês, então, por meio desse documento. Então, é importante que a gente tenha atenção, né, a todos os elementos que são essenciais, que precisam constar nesse roteiro. Então, o documento traz o seguinte: a primeira coisa, isso muitos professores, a gente fala, repete, reforça, né, mas muitos professores já realizam dessa forma. Então, é mais para reforçar mesmo, e caso falte algum elemento, algum essencial, né, a gente esteja incluindo em nossos roteiros. Então, ele traz como item 1, a identificação. Então, a gente precisa colocar o nosso nome, né, o nome do professor, qual o componente curricular, qual turma ou ano série. A temporalidade, que são os números de aulas previstas e o período de realização dessas aulas. Os objetivos de aprendizagem, objetivos da aula, né, as habilidades e competências e os objetos do conhecimento. Aqui, depois vocês verão no roteiro que nós traremos como exemplo, que nós não colocamos detalhadamente as competências e objetos. Os objetos, eles já vêm nesse objetivo da aula, no meu caso, né, a Rita coloca no dela, mas eu já trago os objetos de conhecimento dentro desse objetivo, então eu falo de uma maneira mais informal, porque se eu colocar dessa forma, o meu aluno, ele não vai entender por que isso está ali, ele pode confundir isso com uma atividade, né, então, para não confundir, a gente ir mais com foco nessa atividade do aluno, a competência, o objeto de conhecimento, eu não coloquei explicitamente, elas estão envolvidas nesse roteiro, porém não estão descritas para não confundir esse meu aluno. E o 4, como a aula será realizada, as atividades a serem trabalhadas e os recursos que serão necessários para o desenvolvimento dessas aulas. E, por último, o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Os instrumentos para a verificação da aprendizagem ou da entrega das atividades, isso é bem importante estarem, né, claros para o aluno, né? Como serão realizadas as orientações e as devolutivas para os estudantes. Também disponibilizar nesse documento o e-mail, o WhatsApp, como que vocês farão, né, essa devolutiva com eles. E é importante que nós consideremos também, né, como nós já vimos anteriormente, as aulas do Centro de Mídias. Também precisamos prever, planejar momentos de interação nesse meu planejamento. As avaliações, né, a devolutiva dessas avaliações e das atividades, e também a recuperação. Então, meu roteiro, ele precisa conter todos esses elementos, né, para que o aluno desenvolva de fato o que está sendo proposto. E é importante, né, reforçarmos aqui o cronograma do bimestre do Centro de Mídias, nós temos o cronograma semanal dessas aulas, né, que a gente só tem o semanal, então,
por exemplo, na sexta-feira, provavelmente chegue para a gente, tem chegado para a gente na sexta-feira, eu olho para a próxima semana, verifico o horário, né, dessa aula e qual habilidade será desenvolvida nessa aula do Centro de Mídias, e não propor outra atividade aos estudantes no horário das aulas do Centro de Mídias. Então, nós, professores que temos 2 aulas, uma aula ficará por conta desse Centro de Mídias, né? Agora a Rita vai trazer um exemplo, né, de roteiro para a educação física. Eu trouxe um exemplo do ensino fundamental, porque o ensino fundamental está tendo semanalmente aula no Centro de Mídias. Vou fazer um parêntese, o ensino médio nós tivemos uma semana só, e o primeiro e terceiro ano foram habilidades do bimestre, o do segundo ano foi a habilidade do primeiro bimestre, que foi uma retomada. Então, eu sugiro aos professores do ensino médio, quando tiver aula no Centro de Mídia, vocês acompanhem e possa estar usando as aulas como retomada, no caso, como foi o segundo ano, ou agregar no roteiro. Agora, os professores do ensino fundamental estão tendo semanalmente as aulas no Centro de Mídia, tá bom? Então, aqui eu trouxe, eu esqueci de colocar aqui, que são 2 aulas semanais, né, ano série 7º ano, no período de 22 a 26 de junho, porque eu usei a aula do dia 19. Então, aqui eu faço uma conversa rápida com eles, né, falando que desejo que eles estejam bem, né, para que eles organizem os estudos, que eles façam essa gestão do tempo. Eu explico sobre o que nós vamos tratar, que no caso é a dança de rua, né, então eu coloco uma conversa inicial, né, como se a gente estivesse conversando pessoalmente. Aí eu trago para eles antes de fazer alguns exercícios de alongamento, né, e daí eu trago para eles que eles façam, que são movimentos mais fáceis que eles podem fazer, que eles também já estão acostumados. Aí eu trago aqui o objetivo da aula, né, que é todo esse processo, e eu estou colocando também como objetivo da aula também, habilidade também, elementos da aula do Centro de Mídia, tá? Então, criar coreografias, algumas coisas que eles fizeram no Centro de Mídia. Então, eu trago a habilidade do 7º ano, que é a 13ª habilidade, né, do 7º ano. Objeto de conhecimento são as danças urbanas, no caso aqui eu estou trazendo o street dance e o hip hop, e os recursos necessários, são um caderno para anotação, computador ou notebook com acesso à internet, as mídias usadas pela escola, o Classroom, o Meet, o Facebook, WhatsApp, aí, no caso, qual a escola usa, qual vocês estão acostumados, o lápis, e o aplicativo do Centro de Mídia, que são as aulas que eles estão fazendo. Aí, aqui eu coloco, vamos lembrar o que vimos no Centro de Mídia, então, aqui eu trouxe os tópicos que eles viram nessa aula. Aí eu trago como atividade 1, nessa atividade vamos fazer uma pesquisa. Depois de pesquisar, responda algumas perguntas sobre a dança de rua. Anote as respostas no seu caderno. Essas perguntas, eles já tiveram uma introdução na aula, né, no Centro de Mídias, então eu trago alguns questionamentos. Essa aula eu fiz uma adaptação do caderno do aluno. Então, essa sequência está no caderno do aluno, só que no caderno do aluno foi pensado com a aula presencial. Então, eu fiz uma adaptação das atividades do caderno, tá? Então, ela era no texto, para que eles respondessem algumas perguntas baseadas no texto. Então, aqui eu coloco como uma pesquisa. Se eles tiverem em mãos o caderno, eles podem até usar esse texto, mas aí a gente coloca também para que eles possam pesquisar. Na atividade 2, eu trago, nessa atividade, você vai falar sobre a vivência que teve com as experiências dos movimentos que realizou no Centro de Mídia. No Centro de Mídia, eles tiveram uma aula prática, então, eles tiveram algumas explicações sobre a dança de rua e teve uma aula prática com música, para que eles
uma coreografia fácil, aliás, várias coreografias bem fáceis, para que eles pudessem realizar. Então, aqui eu trago uma problematização para eles, né? O que a gente falou, após a experiência, então eles vão estar problematizando, eles vão estar pensando e vão fazer as anotações. Quais foram suas sensações a respeito do ritmo da dança experimentada? Quais foram suas percepções acerca do espaço, tempo, durante a realização dos movimentos? Quais movimentos e gestos você teve mais de facilidade ou dificuldade em realizar? Por quê? Então, eles vão analisar essa vivência que eles tiveram para poder responder essas perguntas. Na atividade 3, eu trouxe, agora vamos mostrar o que você aprendeu e mais gostou. Nessa atividade, você deverá escolher uma música e dançar. Treine bastante e peça para alguém da sua casa ajudar. Grave um vídeo de até 1 minuto com a sua performance e envie para o nosso grupo de WhatsApp. Então, é semanal, né, as nossas aulas, então a gente já tem, eu entendo que a gente já tem o combinado, que a gente entrega atividade na escola na sexta para eles, e eles devem devolver também até a sexta-feira para mim. Então, eles vão pensar no que eles vivenciaram, vão escolher a música do gosto deles, e montar uma coreografia. Então, eu estou atendendo a objetiva, estou atendendo a habilidade, eu problematizei, né, eles tiveram que criar, eles tiveram protagonismo nessa criação, autonomia, e na avaliação, eu trouxe todas as atividades realizadas nessa aula serão consideradas e irão compor a sua nota final do segundo bimestre. Por que eu trouxe isso? Uma explicação que o vídeo que eles estão gravando, que eles vão gravar, também vai compor a nota deles. Registre suas atividades dessa semana no preencher o formulário Google. O envio desse formulário será a comprovação das atividades dessa semana. E aqui a gente coloca o link do link que eu criei. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Então, avaliação de educação física, eu coloquei a habilidade e trouxe, na primeira pergunta, escreva as respostas da pesquisa que você anotou no seu caderno sobre dança de rua, da atividade 1. Aí eu posso também colocar, e trouxe também quais as características das danças urbanas, que é o que eles viram no centro de mídias. Então, aqui eu posso ir elaborando as questões de acordo com as atividades e de acordo com o que eles estão das aulas do centro de mídia. Então, aqui a gente vai colocar uma avaliação, onde ele vai colocar todas as atividades que eu estou propondo e as atividades que ele realizou no centro de mídias. Então, aqui eu vou poder, vai me orientar o que eu devo retomar, o que eu devo reforçar, e também eu ter a percepção do que eles estão vivenciando, do que eles entenderam. Então, em caso de dúvida, fale com o seu professor, aqui eu trago o meu e-mail e o número do WhatsApp. Bons estudos. Então, nesse roteiro, eu tenho que ter um entendimento, que são 2 aulas semanais, uma aula ele teve no centro de mídias, e uma aula é o do meu roteiro. Então, aí já deu as 2 aulas semanais. Então, quando a gente fala que o centro de mídias tem que compor o nosso roteiro, é nesse sentido, nós vamos usar o centro de mídias como uma aula e também para a retomada, que às vezes, como foi do segundo ano do ensino médio, a gente pode estar usando como retomada no início da aula. Cristiane? Sim. Lembrando, né, Rita, que a intenção aqui não é trazer um modelo, né, trazer um roteiro pronto para vocês. Então, cada um conhece o seu aluno, a sua turma, sim, né, e o roteiro ele precisa estar adequado. Pode coincidir desse roteiro atender as minhas turmas? Sim, pode coincidir, mas aqui é uma ideia de como pensar esse roteiro, né, de como elaborar esse roteiro, seguindo essas orientações do documento, né, e colocando aqui os elementos essenciais, né, dentro desse roteiro. Então, eu pensei numa situação que vocês podem estar passando, alguns professores, né, tendo 2 aulas de arte por semana e esse roteiro sendo proposto semanalmente, né. Ficou dessa forma, né, vocês acho que se lembram, lá na quarta-feira do nosso replanejamento, a SEDUC propôs que as escolas fizessem
uma conversa com os professores definissem qual seria a melhor forma. E ficou definido que o roteiro seria semanal, né? Então, nós temos 2 aulas na semana e o roteiro é semanal. São pouquíssimas aulas, tanto em arte quanto em educação física, para o desenvolvimento de uma situação de aprendizagem inteira. Nós não conseguimos fazer isso, ainda mais considerando as aulas do centro de mídias. Aí, então, temos essa questão, né? 2 aulas por semana e esse roteiro semanal. Como que acontece quando nós estamos na sala de aula? A gente consegue finalizar uma SA totalmente? Não, nós temos nas 2 aulas, a gente inicia, ainda pode ficar mais 2 aulas para finalizar, então a gente precisa pensar nisso também, nessa situação. O meu roteiro dessa semana, ele precisa conter tudo e ainda avaliar meu aluno? Não. A gente vai dar uma sequência, a gente vai ter uma continuidade na próxima semana. O roteiro, ele não precisa ter início e fim, ele não termina nessa semana, ele vai continuar na próxima semana. Então, pensar nessa situação também é muito importante, considerando que nós ficaremos com uma aula para utilizar outro material, para complementar essa aula do Centro de Mídias. Então, a gente precisa pensar bem sobre isso. É essa a sugestão que eu trouxe. Então, volta só um pouquinho, Rita, por favor. Então, nessa identificação, ali eu coloquei também a entrega, período para entrega, né, desse meu roteiro. Então, voltando lá no início do bimestre, né, professor de arte, ele fez aquela retomada na primeira semana. Na segunda semana, a gente iniciou o segundo bimestre, né, com as habilidades previstas como essenciais e no nosso currículo. Então, a gente, se a opção de vocês foi o caderno do professor, material São Paulo faz escola, nós tínhamos lá 2 habilidades previstas já na primeira SA, iniciamos lá. O Centro de Mídias, ele tem trazido para nós algumas aulas, porém tardias, né, no sentido da gente prosseguir. O nosso currículo está caminhando no segundo bimestre, aí eu tenho uma proposta de uma aula do Centro de Mídias que fala da minha primeira habilidade, que eu já trabalhei lá atrás. Como é que a gente vai estar considerando essa aula no nosso roteiro? Ela precisa constar, mas como que ela virá? Pode passar, Rita. Então, após a identificação, né, nós temos essa conversa inicial com o aluno. Aqui é importante que vocês coloquem, vocês conhecem o aluno de vocês, a forma como vocês vão falar com eles, a linguagem que vão utilizar a mais clara possível, né? Então, aqui tem uma sugestão para que ele faça até mesmo um exercício de respiração e concentração. Vocês podem estar colocando também nessa conversa, sobre como ele se organiza nesse período, né, nessa rotina de estudos dele. Vocês podem estar colocando também nessa conversa inicial. Então, os objetivos da aula, como eu falei anteriormente, os objetos de conhecimento estão inseridos nesses objetivos da minha aula. Então, investigar procedimentos de improvisação. De onde que eu tirei esses objetivos, né, primeiramente? Ele está contido lá no nosso currículo paulista, no caderno do professor, né? O caderno já traz nesse organizador curricular os objetivos dessa aula. O que meu aluno, o que eu quero que meu aluno desenvolva nessa aula. Então, tem alguns verbos aí que são esses objetivos. E os objetos estão incluídos nesses objetivos. As habilidades. Então, considerando que eu já trabalhei a minha primeira semana do segundo bimestre com retomadas, né? Na segunda semana eu trouxe a S1, a situação de aprendizagem 1. Agora, nesse momento, eu estou trazendo a situação de aprendizagem 2. Por que essa habilidade 9 do 8º ano está aqui, né? Ela está aqui porque o Centro de Mídias trabalha, tá nesse cronograma do Centro de Mídias, no planejamento deles, essa habilidade, só que, porém, nessa semana, que eu já estou terminando o mês de junho, essa habilidade que está lá no início do meu bimestre, ela vem nessa aula dessa semana. Então, ela precisa constar aqui. Mas eu caminho, né? Então, da 9, eu pulei para a habilidade 12 e 13, que são as habilidades que estão contidas na SA2. Quais são os recursos necessários, né? Então, aqui o aluno precisa ter acesso à internet, para que ele faça apreciação, porque no caderno do professor do aluno tem alguns links que ele precisará fazer esse acesso para fazer a apreciação. O caderno de registro dessas atividades, para que ele anote todas essas
atividades, e o caderno São Paulo Faz Escola, que algumas atividades são propostas diretamente nesse caderno. Então, pensando, né, eu, professora de arte, tenho aula na segunda e na quarta, né, depende do calendário, do cronograma da escola de vocês, de como ficaram as aulas de vocês para a semana, se são aulas seguidas, ou se são aulas intercaladas. Aqui eu pensei em aulas intercaladas, então na segunda e na quarta-feira. Esse meu 8º ano, ele tem uma previsão dessa aula na segunda-feira, dia 29, no Centro de Mídias. Eu simplesmente peço para ele assistir o Centro de Mídias? Não, eu preciso orientar também nesse roteiro essa aula que será disponibilizada lá no Centro de Mídias. Nós, quando recebemos o cronograma, também recebemos as habilidades que serão abordadas nessa aula. Então, é importante que a gente traga, então aqui eu trago nesse roteiro como atividade 1. Essa aula, ela vem como atividade 1, né? Então, eu digo o seguinte, a aula do Centro de Mídias, essa semana, abordará sobre as danças africana, indígena e afro-brasileira, dos diferentes povos e etnias. Considerando que esse tema já foi apresentado no roteiro da semana passada, porque é uma habilidade que eu já trabalhei, né? Ela lá do início do bimestre, eu já estou caminhando, meu bimestre já está na metade. Então, eu lembro isso, né? Lembro o meu aluno sobre isso. Atente-se ao assunto abordado e, em seguida, responda no caderno o bloco de notas questões a seguir. Após o acompanhamento da aula, suas hipóteses iniciais lá, que a gente já trabalhou, né, sobre as diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira, foram ratificadas... Cristiane? Oi? Tá sem áudio? Tá sem áudio, Rita? Para mim tá normal. Aqui em São Luís, tudo ok. Cristiane? Ai, a Rita ficou sem som. Posso continuar, Lilian? Sim, sem problema. Os professores estão ouvindo? A Rita vai voltando enquanto isso. Conexão de todo mundo. Tá ouvindo, né? Então tá bom, a gente continua. Cláudia, Sim. a Cristiane caiu? Tô aqui, então. tô inteira no caí. Então tá bom. Por enquanto, tudo bem. Vamos continuando. Então, eu trago esses questionamentos, né? Porque essa aula ela não pode ficar simplesmente eu indicar somente o horário da aula. Ela precisa constar no meu roteiro, mas também com uma orientação. Eu preciso ter uma devolutiva, né, dessa aula. Por mais que ela venha tardia, né, ela tá numa semana que eu já trabalhei, que eu já estou caminhando, mas a gente pode considerar essa aula como um reforço, né, como uma retomada. A Rita perdeu o áudio, mas ela já volta. Então, esse proveitoso. Oi? Não perdi não, tô aqui. Voltou. Então, nós precisamos considerar essa aula, não somente considerar, mas também orientar esse aluno, porque senão ele assiste essa aula e daí? O que ficou disso, né? Eu preciso de uma devolutiva dessa aula, preciso, de fato, fazer com que essa aula seja proveitosa, né? Que ele tenha, que ele aprenda, que vai consolidar aquilo que eu já trabalhei. Então, ela é válida, tá? Por mais que ela venha nessa semana que eu já estou no meio do meu bimestre. Só reforçando, a devolutiva dessa aula ele pode fazer tanto no caderno de anotações, mas vocês podem também estar criando um formulário para que esse aluno faça a devolutiva especialmente dessa aula, tá? Então, são sugestões, né, mas é importante que essa aula ela conste nesse roteiro e que o aluno seja orientado, tá bom? Então, para prosseguir, né, eu tenho mais uma aula, tenho 2 aulas, uma aula eu utilizei com o Centro de Mídias como retomada, e eu preciso prosseguir com as habilidades previstas lá no meu currículo. Então, eu fui buscar no material de apoio, né, do caderno do professor de São Paulo Faz Escola, na página 97 a 101. Então, eu tenho uma proposta de atividades, são 4 atividades dentro dessa SA, e eu preciso verificar em uma aula o que será possível dessa SA, né, de eu desenvolver
nada que seja muita, não posso colocar totalmente essa SA para o meu aluno, é muita coisa, né? Ele tem momentos de apreciação, ele precisa de tempo, ele também leva tempo para acessar aplicativo, para acessar a internet, para buscar esses vídeos, então a gente precisa pensar em tudo isso. Então eu inicio com a SA2, né, que traz a habilidade 12 e 13, e no caderno do aluno ela está na página 11. Isso tudo precisa estar presente, não a imagem, nada, mas as habilidades e procedimentos de como fazer essa aula precisam estar também dentro desse roteiro. Então, a minha próxima aula, né, será no dia 1º/7, na quarta-feira. Como eu falei, eu tenho essa aula intercalada, tenho uma aula na segunda, tenho uma aula na quarta. Então, de acordo com a minha escola, ficou definido que a minha aula será das 9 às 10 horas da manhã. Aí eu indico lá no meu roteiro que a aula será no caderno de atividades de São Paulo Faz Escola, e as páginas para que o aluno acesse 11 a 13. Eu simplesmente peço para ele abrir essa página e fazer? Não, preciso explicar cada atividade que está sendo proposta. Então, eu venho como atividade 2 no meu roteiro, porque eu considerei a aula do Centro de Mídias como atividade 1, então eu trago a atividade do caderno. A atividade 1 do caderno, ela vem como atividade 2, que inicia-se com a sondagem, né, que são os questionamentos que estão lá, não tem nada diferente, aqui não precisei fazer nenhuma adaptação, porque as questões estão lá, ele pode estar respondendo diretamente no caderno de anotações dele. E a atividade 3, né, que é a apreciação. É essa que complica um pouquinho, em uma aula. Então, pensando que esse aluno tem uma aula, ele vai responder os questionamentos e vai para a apreciação que está na página 11. São 4 links, então ele precisa apreciar as imagens, refletir sobre as diferentes formas de improvisação, composição e processo de criação em dança, brincadeiras, jogos e outras manifestações de expressão de matriz indígena, africana e afro-brasileira. Não dá para prosseguir mais, né? Esse aluno ele vai ter que parar, assistir esses vídeos, não tem como pular. O professor pode olhar em algumas situações, ele consegue compilar isso, fazer um vídeo somente, mas nesse momento, nessa aula, o aluno precisa desses 4 vídeos para fazer essa apreciação e essa reflexão para que ele possa desenvolver as habilidades que estão propostas. Então, eu não posso ter pressa aqui, eu preciso entender que o tempo dele em uma aula, isso já está até bastante, né? E na próxima aula, eu dou continuidade a essa SA. Então, eu volto com a atividade 4 e 5 na próxima aula. Então, no próximo roteiro, eu lembro o meu aluno dessa aula, dessa semana, né, do que foi proposto, e prossigo nessa SA, que ainda tem mais 2 atividades para serem desenvolvidas. E tudo isso precisa ficar claro também nesse roteiro, né, que a aula será continuada na próxima semana. Então, ele precisa anotar tudo isso, registrar tudo isso, e na próxima semana a gente lembra esse aluno e prossegue na SA, tá? Isso é uma situação que deve acontecer muito com vocês. Então, eu fiz avaliação nessa semana? Não, né? Ao término dessa SA, né, na produção do meu aluno, eu analiso todo esse percurso, né, e aí sim eu fecho uma avaliação sobre essa situação de aprendizagem, se aquelas habilidades que estão propostas no meu roteiro foram de fato desenvolvidas. Então, eu não finalizo o roteiro dessa semana, ele está aberto e continuará na próxima semana, tá bom? Então, agora, vamos fazer uma retomada disso que nós vimos. O currículo apresenta uma proposta de formação integral do estudante, desenvolvimento nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, sendo protagonista e corresponsável pela sua aprendizagem. Planejar é fundamental. Observe a descrição das habilidades propostas no bimestre. Reflita como desenvolver as habilidades com os estudantes, as metodologias e procedimentos. Pense no roteiro, orientações aos estudantes e observação. As competências socioemocionais são importantes nesse momento. Então, a gente tem que entender que eles estão também
na mesma situação, em casa, às vezes eles não têm, assim, o material que a gente pensa, então a gente tem que ver como que eles estão, se eles, às vezes, não têm ajuda, às vezes eles ficam sozinhos em casa, e a gente também, no nosso roteiro, a gente tem que estar pensando nas competências socioemocionais. Ô Rita, só retomando um pouquinho, a gente falou que o documento ele traz duas opções, né? Ou o roteiro de estudo ou o plano de aula. Então, a gente precisa deixar bem claro, né? Um plano de aula, ele atende o meu aluno? Não, né? Um plano de aula é para o meu coordenador. Então, nesse momento, a SEDUC, ela dispensa o plano de aula, tá? Então, vocês trabalham com... Porque o roteiro de estudos é a conversa com esse meu aluno, né? A explicação do passo a passo de cada atividade. O que é importante nesse momento? É que a gente atenda esse aluno. E ele já serve também como documento, ele substitui, entre aspas, né, o plano de aula de vocês. Então, o plano de aula, ele, apesar dele sugerir, né, ele dá a opção de um ou outro, o plano de aula ele não cabe para esse momento. Esse plano de aula não conversa com o meu aluno. Esse plano de aula é um documento mais formal, onde eu apresento, né, tudo que eu vou trabalhar, porém não traz essa fala com o meu aluno, ele não é direcionado ao aluno. Então, por isso a importância do roteiro de estudo. Aí, cada escola, né, decide, mas tem essa autonomia de estar decidindo. Nós, como professoras aqui, nós consideramos o roteiro como importante, porque é ele que vai orientar esse aluno, senão a gente não consegue trabalhar, tá bom? Só reforçando sobre isso. Tá? Então, aqui nós vamos avaliação das atividades não presenciais. Então, nós temos que também pensar no engajamento do estudante. É possível que nem todas as respostas atendam expectativas. Algumas poderão ter maior aprofundamento, outras ficarão na superficialidade, e outras poderão estar incorretas. Então, nós temos que também entender o momento que os estudantes estão vivendo. Então, se às vezes a resposta, o retorno não foi aquele que nós esperamos, vamos tentando novamente, mudamos o vocabulário, mudamos um pouquinho a abordagem, porque às vezes a gente tem que não fazer um pré-julgamento do porquê dessa resposta. A análise das respostas e dos registros das atividades é fundamental para avaliar o processo e realizar as intervenções adequadas. Portanto, avaliar o engajamento, o comprometimento do estudante é fundamental no processo de aprendizagem. E aqui nós trouxemos a autoavaliação. A autoavaliação contribui para o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem, tendo em vista que eles analisam o percurso e refletem sobre as dificuldades e os avanços encontrados. Então, a gente também propõe para que eles se avaliem, né? Para que eles percebam, se questionem como que eles estão vivenciando todo esse momento, toda essa aprendizagem, toda que eles tenham também responsabilidades, né? Então, a gente levar para eles também um pouquinho dessa autonomia. E também a devolutiva. O objetivo principal é a evolução do desempenho e aprendizagem do estudante. É fundamental para integrar o estudante no processo avaliativo e conscientizá-lo de que ele deve ser participante da construção e evolução da sua própria aprendizagem. Deve fornecer ao estudante uma orientação clara e objetiva de como melhorar sua aprendizagem e desempenho. Não devemos, em nenhum momento, desencorajar ou desmotivar o estudante. Então, se às vezes ele está um pouquinho desmotivado, se às vezes ele está, assim, ansioso, nós temos que entender. É uma situação que todos nós vivemos. Na sala de aula, ele tem o retorno do professor, ele tem o retorno dos alunos, ele se apoia, às vezes, nos colegas, e nesse momento ele está sozinho. Então, nós temos que, a todo momento, estar deixando claro o objetivo daquela aula, o objetivo daquele momento, e pedir que ele sempre se coloque, né? Então, na devolutiva, a gente está sempre incentivando, mostrando que ele pode melhorar, mostrando que está junto,
e porque também, se para nós está difícil, para eles, com certeza, pela idade até que eles passam, por todo esse processo que já é difícil, né, a adolescência, nós temos também que entender o momento que eles estão vivendo. Ao perceber os pontos mais críticos, é importante verificar se o roteiro de estudos está adequado, se as atividades estão compreensíveis e se o tempo foi suficiente para que o estudante executasse o que foi solicitado. Então, a gente tem que sempre entender, nós temos sempre que ter no nosso entendimento que são 2 aulas semanais. Então, o nosso roteiro tem que ser proporcional a essas 2 aulas semanais. Na devolutiva, é preciso deixar claro para os estudantes a intencionalidade das atividades, o que faltou para alcançar os objetivos propostos e, principalmente, o que precisa ser melhorado. Então, ajudar a sempre ter essa avaliação. É fundamental que os estudantes tenham consciência plena sobre o processo de aprendizagem, do qual fazem parte, sendo capazes de perceber o que estão aprendendo, como estão aprendendo e o que podem fazer para potencializar e melhorar seu desempenho. Socialização do seu planejamento. Como nós já falamos anteriormente, né, eu já falei, o seu planejamento bimestral precisa ser socializado e validado pelos gestores da sua unidade escolar. Então, a entrega desse roteiro na data marcada pelos gestores e está de acordo com todas essas, os parâmetros, né, que foi das orientações, para que seja validado até como presença de vocês. Os estudantes também devem ter clareza do seu planejamento, em especial o seu planejamento semanal. Então, está sempre colocando para eles que são 2 aulas semanais, que a atividade é dentro da semana, ou se for entregue numa outra data, sempre deixar claro a data de entrega, sempre está deixando sempre claro para eles o que está acontecendo, como vai acontecer, para que eles não se percam. Então, Rita, eu acho importante, assim, né, considerarmos essa sequência de atividades, né? Então, geralmente, nós não conseguiremos trabalhar tudo naquela semana, então, no término, deixar isso claro para o aluno. Então, se o roteiro, ele é semanal, né, mas a devolutiva, ela pode acontecer de ser quinzenal, não precisa necessariamente ser semanal. O aluno fez parte daquela atividade, já vai entregar? Não, espera a atividade acabar, ele entrega o todo para vocês. Então, por mais que o roteiro seja semanal, eu acho que, né, conversando com a escola, né, eu não posso afirmar dessa forma, assim, mas eu acho cabível que seja quinzenal, que ele termine esse processo, para que depois vocês possam estar avaliando ele no todo, né, que não seja essa coisa fragmentada, tá bom? É uma sugestão. E também o que foi colocado para a gente, que há casos, principalmente as escolas da zona rural, onde os alunos, às vezes, pegam as atividades uma vez por mês, às vezes, a cada 15 dias, mas às vezes uma vez por mês. A orientação né, de acordo com o combinado, o roteiro semanal. Então, se o estudante ele vai buscar o familiar na escola a cada 15 dias, então vai ser entregue roteiros de 2 semanas. Se é uma vez por mês, é o roteiro daquela semana. Aí, quando a família puder retornar as atividades para a escola, retorna para a nossa apreciação. Mas o roteiro deverá ser semanal. Vai continuar na outra semana, mas na outra semana também cabendo 2 aulas. Então, a gente pede que vocês se atentem a isso, converse com os gestores, a orientação deles, que mesmo quando os alunos peguem as atividades a cada 15 dias, a cada 20 dias, não sei a realidade de vocês, mas o roteiro de vocês tem que ser feito semanalmente, tá? Sim, a devolutiva quinzenalmente, se a escola, né, conversar com a escola e a escola entender dessa forma, é mais a questão de entender mesmo, né, são 2 aulas, eu vou continuar, não tenho como avaliar meu aluno nesse momento, eu preciso concluir essa sequência de atividades para que eu possa avaliar.
E uma outra coisa importante que a Rita falou, dos roteiros impressos, né? Sim. Então, somente roteiro, a gente faz somente roteiro para aluno que não tem tecnologia? Não, a gente precisa fazer roteiro de todas as nossas aulas. Então, se essa aula vai acontecer online, eu preciso de um roteiro orientando o meu aluno para o acesso a essa aula. Tem professor que tem confundido, eu faço aula online, eu já não preciso de roteiro. Precisa sim. Roteiro é para orientar o aluno para a aula, seja ela aula com tecnologia ou aula sem tecnologia. A gente não pode deixar de orientar esse aluno, tá bom? Então, aqui vamos ver a questão da rotina de estudo agora do estudante, para que a gente também possa estar orientando aos nossos estudantes, porque às vezes eles estão perdidos, vem atividade de todos os componentes, e às vezes eles ficam assim, qual faz primeiro, qual faz assim, às vezes eles estão sozinhos em casa, não tem um apoio, eles, né, precisa também, a gente dá esse apoio para eles. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso orientar que o estudante analise a sua rotina e liste todas as atividades no seu dia a dia. Quando você vai estudar, o que você vai estudar, onde você vai estudar, quanto tempo você vai estudar. Então, existe estudante, vamos pensar na realidade deles, que pode ter um quarto dele, que ele tenha um ambiente, que ele tenha um computador, que ele tenha toda a situação propícia para que ele possa estudar. Mas a gente também, na nossa realidade, né, é que tem aluno que não tem. Então, a gente oriente, apoie, para que ele procure um lugar mais calmo possível, onde ele possa poder fazer as atividades dele com calma, ter uma rotina diária de estudo, ele também se organizar ele também ter essa gestão do tempo dele. Viu, Rita? E eu não podia deixar de compartilhar, né? O professor Leandro e a professora Júlia fizeram, né, uma chamada para esses alunos de uma forma bem legal. O professor Leandro, que é formado em teatro, alguns colegas viram, né, no nosso grupo, ele fez um chamamento muito legal, né, falando sobre essa gestão desse tempo, dessa organização dessa rotina. Então, eu achei bastante legal, gostei muito. E a Júlia já tinha feito isso lá atrás, né, no Facebook também, a Júlia fez um chamamento. Então, nós, professores, né, fazemos, ficou muito bom mesmo, Ana, também, todo mundo gostou muito do trabalho do Leandro, da Júlia também, nós vimos no Face, então, são boas práticas, assim, que a gente precisa compartilhar, né, e são exemplos de professores também, então a gente pode estar fazendo isso, tanto no roteiro, como fazendo uma chamada de vídeo, fazendo um material desse, disponibilizando nas redes sociais, até um bilhetinho mesmo, mas nós todos precisamos estar envolvidos nessa orientação. Quem que vai orientar esse aluno, né, como que a gente vai auxiliar esse aluno? Muitas vezes o pai e a mãe não estão, né, não conseguem fazer essa orientação, precisamos, nós, professores, nos engajarmos também, né, nessa ação de estar ajudando esse aluno, ele não sabe, nós também estamos aprendendo, então, estamos todos nesse processo, e é muito importante que o professor também se comprometa com isso. Então, daí a gente está orientando que ele tem a atividade de todos os componentes, ele organizar também qual é a atividade que ele tem que fazer primeiro. Então, assim, vai ajudando, porque a gente não pode pensar que é só a nossa atividade, ele tem também de mais componentes, né? Então, para a gente estar ajudando, auxiliando nessa organização, cada professor conhece a realidade do seu estudante, né? Que a gente possa estar auxiliando. Então, o plano de estudo perfeito. Então, organizar a sua rotina, definir seu cronograma de estudo, descobrir quantas horas semanais de estudo tem disponível e criar horários de estudo. Então, é uma rotina de estudo que, quando eles estão com a gente, né, nas aulas presenciais, a gente já vai orientando, mas agora eles estão em casa, então eu acho que também serve para as escolas de tempo integral, para as escolas regulares, essa organização, essa rotina de estudo, e para que a gente possa auxiliar. Então, a organização é fundamental, é preciso elaborar um plano eficiente que se adapte às características do estudante e atenda às suas necessidades. A organização pessoal criará o bom hábito de estudar, visto que a separação e priorização do que se tem para fazer
garantirá menos tempo de dedicação e uma determinada atividade, porém, será uma aprendizagem de qualidade. Então, a gente tem que entender que não adianta a gente colocar um monte de atividade. Ele vai olhar e não vai fazer, e o retorno não é bom. Então, é preferível um pouco menos de atividade, mais uma atividade com qualidade, para que ele tenha esse hábito de estudar, para que ele tenha esse prazer em estudar, ele veja sentido e consiga fazer. Então, tem que ser, o roteiro de atividades tem que ser uma atividade que eles consigam fazer e entendam sozinhos o porquê que ele está fazendo, que ele tem essa autonomia. Então, o que considerar nessa organização? O horário das aulas apresentadas no centro de mídias, o agendamento para interação com o professor, então, sempre é bom que o professor possa ter um tempinho para que ele possa ter essa interação, né, com seus estudantes, o tempo necessário para a realização das atividades escolares, o tempo para ajudar nas tarefas de casa, realizar atividades físicas, descansar, entre outros. Então, também, nós, da educação física, sempre está orientando que a importância da atividade física, dessa necessidade, mas também do descanso, não é momento de ter uma sobrecarga de atividade física, como a gente sabe que os adolescentes adoram fazer, né, se arrebentado de uma aula, que isso não é o ideal, nós temos que ter uma reserva, nós temos que pensar agora na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, e que o descanso, muitas vezes, é tão importante quanto a atividade. A partir daí, será possível organizar e priorizar sua rotina de estudos. E a gente trouxe, nós trouxemos hoje um pensamento de Paulo Freire, né, que eu gosto muito, enquanto eu luto, sou movido pela esperança, e se eu lutar com esperança, posso esperar. E como diz Cortella, nós temos que ter a esperança do verbo esperançar. Não é aquela de a gente ficar sentado esperando acontecer. É aquela da gente ir atrás, a gente lutar, a gente fazer e ter a esperança, né, do verbo esperançar, que isso vai passar, que é um momento difícil, mas que nós vamos conseguir vencer e nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair melhores, e os nossos estudantes vão conseguir também entender e passar por essa situação, entendendo a importância da educação, entendendo a importância de alguns cuidados e também tendo esperança, né? Que a gente tem que passar também essa esperança para os nossos estudantes. Então, agora, nesse momento, a gente traz também aqui o site do Núcleo Pedagógico, né? Que também esse material vai estar disponível, vocês podem acessar, e aqui o link da nossa avaliação. Eu vou passar para a última página, para a gente fazer a despedida, encerrar a gravação, daí eu retorno com o link, tá, para vocês, e a gente pode daí fazer alguma interação, tá bom? Cristiane, você quer encerrar também? Aqui eu trago também o nosso e-mail, né, da Cristiane e o meu, estamos à disposição. Nós falamos em nome do Núcleo Pedagógico, nós agradecemos a participação de todos, nós todos do Núcleo Pedagógico estamos à disposição para auxiliá-los no que for na dificuldade, na necessidade de vocês, pode contar com toda a equipe do Núcleo Pedagógico. Sim, eu agradeço também. Eu estava com o microfone desligado, Rita. Mas eu agradeço a presença de todos, a participação de todos, e até a próxima semana. Agora a gente fica para a interação com vocês. Claudinha, obrigada. Você pode encerrar? Obrigada a todos, a minha equipe maravilhosa, dos PCNPs. Agradeço a Cláudia, que está na gravação com a gente, a Cidinha no chat, e a presença de alguns colegas. Obrigada a vocês.